Saudações, família, a todos vocês que nos acompanham de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, no videocast, no podcast Livre Pensar. Na nossa sociedade atual, as mulheres já há várias décadas vêm lutando por igualdade, por emancipação, por independência e para exterminar toda a carga de violência que recai sobre elas todos os dias. E é impressionante que, por mais que haja noticiários, dizendo sobre feminicídios, e a gente sabe que depois de um certo tempo essas notícias, de mortes, de assassinatos de mulheres, isso acaba, de certa forma, perdendo aquele impacto, no qual sensibiliza a pessoa. Parece que a sociedade acaba se acostumando com isso, a não ser que isso aconteça de forma tão próxima da sua vida que aí às vezes muda um pouco. Mas quando você ouve uma notícia, é mais uma notícia, E a luta, ela é constante. Os homens precisam fazer o seu papel, mas antes precisam compreender muita coisa ainda e fazer algo que é muito difícil, que é se colocar no lugar da mulher. Mas dentro do homem, de qualquer homem, existe uma porcentagem, existe um aspecto do feminino. Dentro do masculino existe o feminino, dentro do feminino também existe uma parcela do masculino. Então nós temos essa condição, inclusive do ponto de vista da psique, da mente, de se colocar no lugar da mulher. Porque a questão que se coloca é justamente essa, O que é ser mulher? E podemos fazer a mesma questão pro outro sexo, O que é ser homem? Ou será uma questão de gênero? Então, ser mulher significa você fisiologicamente ter, por exemplo, cromossomos XX, porque do ponto de vista da genética as mulheres têm cromossomos XX, Metade proveniente do lado paterno e metade proveniente do lado materno. E homens têm cromossomos XY. Então é isso que define a mulher? Ou é a presença de um útero, que é um órgão no qual somente as mulheres têm? Então você pode definir dessa forma: esse ser humano não tem um útero, então não é mulher. Ora, isso daí, somente esse aspecto, de forma unilateral, não é suficiente. Pode ser que uma mulher tenha perdido um útero cirurgicamente ou nascido com algum problema congênito, mas mesmo assim ela deixa de ser mulher? Ou você diz que ser mulher é aquele indivíduo que possui, por exemplo, uma vagina? Ou ser mulher é aquele indivíduo que possui mamas, glândulas mamárias para a produção de leite? Ou será que ser mulher significa conter dentro de si uma certa proporção de hormônios, estrógeno, progesterona, de forma que aquilo conceda uma certa característica da fisionomia? Será que isso é ser mulher? Será que ser mulher é pensar de alguma forma e se comportar de alguma forma, vestir uma roupa e andar na rua com determinados trejeitos? Será que é isso que define ser mulher? Ou talvez seja a soma de tudo isso? Ou talvez seja apenas uma construção social? Essas questões são muito importantes, porque se nós não sabemos o que é ser mulher ou o que é ser homem, como é que nós vamos resolver os inúmeros conflitos que surgem a partir justamente dessas questões, dessas definições? Será que existe um consenso? Eu me lembro que na época das eleições presidenciais de 2014, a então presidente, ou não presidenta, da República, Dilma Rousseff, nos seus discursos para a eleição, dizia que os brasileiros deveriam votar nela justamente por ela ser mulher. Esse discurso foi utilizado também nas eleições para o primeiro mandato da então presidente, ou não presidenta, ou sim presidenta, Então essas questões linguísticas, claro que já têm as suas definições dentro das normas da língua, mas a parte disso, o que pode uma mulher fazer que um homem não pode fazer? Ou seja, por que votar em uma mulher
acreditando que esse é o melhor caminho, em oposição ao fato de não votar em um homem, será que essas questões de sexo ou de gênero são tão fortes o suficiente para você fazer uma escolha, ou a questão intelectual, né, da capacidade de se dirigir um país independe de todas essas coisas? Então, são questões que temos que levantar também. Mas é claro que depois da gente apresentar todo esse, digamos assim, o tema da nossa conversa de hoje, a gente tem que separar algumas coisas, né? Os aspectos biológicos, né? E aí dos órgãos reprodutivos, dos hormônios, dos cromossomos, tudo isso faz parte do sexo e é uma questão determinada. Isso é determinado pelo nascimento. Independentemente de que se você utilizar, por exemplo, no futuro, um tratamento hormonal e tentar alterar essas características, algumas dessas características você consegue alterar, mas o sexo em si não é possível alterar. Você não consegue alterar os cromossomos. A questão genética, ela é, digamos assim, primordial dentro da hierarquia, né? Porque é o código de tudo que se processa ali no organismo dentro daquele sexo pré-definido biologicamente. Isso não se altera. Você pode, como eu já falei, criar alterações hormonais, mas jamais você vai conseguir fazer que com que um ser humano do sexo masculino venha a desenvolver um útero dentro de si e então gerar uma vida. Até mesmo quando existem as cirurgias de mudança de sexo, aquilo é uma adaptação, mas não é uma vagina, por exemplo, do ponto de vista anatômico, conforme isso seria constituído em um sexo feminino. Então existe sim a definição, sexo masculino, sexo feminino. Agora, essa questão é uma questão biológica. Porém, dentro aqui das inúmeras abordagens que nós fazemos aqui no videocast, no podcast Livre Pensar, eu já coloquei para vocês a questão de que a realidade primeira do homem é o espírito, né? E sendo essa a nossa realidade primeira, e o lado mental ele diverge muitas vezes da própria realidade biológica, porque nós somos espíritos encarnados e o espírito não tem sexo. Certo? O espírito não tem sexo. Então, muitas vezes ele encarna como um homem, muitas vezes ele encarna como mulher, não de forma alternada, porque a psique precisa acompanhar todo esse processo. Então é aí que incide a questão. Porque o espírito, muitas vezes, ele tem uma tendência ou ele tem uma condição, por fatores diversos, para um ou outro gênero, ou para uma bipolaridade, enfim, todas essas variações de gênero que existem por aí. E que fazem parte da natureza humana. Nós não podemos negar a existência dessa condição ou dessas condições de gênero, porque a natureza humana ela é mental em primeira ordem, é o espírito. Então é preciso separar a questão do sexo, que é a questão biológica, e a questão do gênero, que é uma questão da psique, da mente. E não é possível você colocar nenhum tipo de cerceamento em cima da condição da mente, porque a mente ela é livre e ela determina muitas vezes a si mesmo, né? E tenta de todas as formas um reconhecimento no mundo material, né? Porque ela precisa se expressar, né? E do ponto de vista da formação da nossa psique, do nosso intelecto, nós precisamos do outro, né, como um espelho para reafirmarmos a nossa própria individualidade. Então, nesse sentido, quando um ser humano se vê de forma divergente, o seu gênero e o seu sexo biológico, é óbvio que ele tem todo o direito e vai trabalhar para que haja o reconhecimento daquilo que ele entende como sendo a si mesmo, né? Mas, veja, diante de tudo que a gente está discutindo aqui, existem muitas dúvidas, né? Existem muitas coisas que não foram ainda definidas de forma universal. Nós precisamos realmente desse trabalho para entender ainda mais o que acontece dentro da natureza humana, né? Esse assunto tão importante, ele foi abordado no capítulo 5 do meu livro Caminhos e Escolhas. Capítulo que
tem como título Uma Questão de Gênero, né, e trata dessa questão mais a fundo. Está aqui meu livro, Caminhos e Escolhas. Quem não fez a leitura ainda, vou recomendar, com certeza, desde já. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e tenho certeza que vão adorar essa leitura, com certeza com diversos temas, muitos dos quais nós abordamos aqui nos nossos encontros diários. Meus queridos, muito obrigado pela atenção, obrigado pela reflexão. Encontro vocês com certeza no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir o canal, não se esqueçam de seguir o nosso canal e curtir o vídeo de hoje, com certeza, tá bom? Um forte abraço, até a próxima. Deus abençoe sempre. Bless.